Olá pessoal, eu sou o engenheiro Henrique Martin e hoje nós vamos para a nossa aula 4, nós vamos falar sobre lajes. Então a primeira pergunta que geralmente me fazem é: qual o tipo de laje que eu escolho para minha construção? Eu escolho uma laje ou uma pré-laje ou uma laje pré-moldada? Então pessoal, as duas opções são viáveis, as duas opções são usadas. Eu tenho preferência por trabalhar mais com a pré-laje, mas isso não é em todos os casos. Nesse comparativo, a gente fala um pouco sobre cada laje. Para quem não sabe, a pré-laje é essa aqui. Então elas são vigotas com tavelas. Ela é colocada, então ela não precisa fazer toda aquela questão do escoramento. E a laje maciça, essa laje tem 15 centímetros. E a laje maciça, ela é 10 centímetros de concreto puro. Então tem que fazer todo aquele escoramento, é mais demorado, e colocar a ferragem e depois concreta tudo. Então o primeiro fator a ser considerado é o tempo. Porque numa obra, tempo é dinheiro. Uma obra que é muito demorada, ela vai acabar não dando certo, a obra vai acabar parando. Então as obras elas têm que ser rápidas. Nesse quesito, a pré-laje ela é disparada a melhor opção. Por quê? Não tem aquela necessidade de a gente fazer todo aquele escoramento, todas aquelas tábuas. Ela simplesmente a gente faz as vigas e a gente coloca as vigotas, monta. Então às vezes esse processo, dependendo da casa, monta-se em 2 dias apenas, coloca-se uma malha e depois já se concreta. Enquanto que a laje maciça aí pode levar semanas, 2 semanas, só montando as formas da laje, 3 semanas, dependendo do caso. Então no quesito tempo, a pré-laje é a melhor. Em questão de peso, a pré-laje é um pouco mais leve do que a laje maciça, porque ela tem espaços vazios dentro dela. A camada de concreto da laje maciça ela é 10 centímetros, já da pré-laje é 5 centímetros mais a vigota, então são pouco peso. E entre a pré-laje e a laje de EPS não há tanta diferença. E não tem tanta diferença de peso, pelo menos na minha região, e também não tem tanta diferença de custos. A laje de EPS, ou que é aquele isopor, aquela laje branca, ela é um pouco mais fácil de trabalhar por ser mais leve, mais fácil de transportar na obra. Porém, também se pisar nela, ela já quebra. Tem essa questão também. Mas as duas opções são viáveis. Com relação à segurança, existe um boato que a pré-laje ela não é tão segura quanto uma laje maciça. Isso, como eu já disse, é um boato, porque a pré-laje geralmente era montada por grandes empresas que têm seus próprios engenheiros calculistas e eles têm um foco na parte estrutural da pré-laje. Portanto, ela é extremamente segura. Os vãos que a pré-laje atinge são diversos. Nesse caso que eu vou colocar aqui, fizemos com uma pré-laje para um vão de 8 metros sem nenhuma viga no meio. A laje maciça também é segura, só há um porém. Isso se o projeto estrutural for bem feito. Porque se for feita uma laje maciça sem um projetista que calculou certinho, aí sim temos um grande risco de acidente, de uma laje cair. E uma laje cair na obra é vidas que se perdem, além da toda a construção vir abaixo. Então não dá de brincar. Aproveitando para falar em segurança, a pré-laje ela tem mais economia nas vigotas, que podem ser colocadas de acordo com o fabricante que vai passar para vocês aproximadamente escoras a cada 1,5 metro, 1,5 metro em 1,5 metro. Já a laje, por ser mais pesada, ela tem que ser colocada a cada 1 metro. A pré-laje possui duas desvantagens em cima da laje maciça. Quais são elas? Uma é a questão de deixar aparente. Então, se você pensa em fazer, por exemplo, imagina que você vai fazer um mercado e vai fazer com laje, e aí você quer economizar no reboco da laje ou no forro de gesso.
Então você coloca umas lâminas de alumínio ou coloca uma lona ali embaixo. Então quando tirar as esconas, ela já vai ficar pronta. Então vai ficar aquele acabamento mesmo. A pré-laje já não vai ficar tão legal quanto a laje, porque se fizer desse jeito vai ficar aparecendo as tavelas, o que algumas pessoas não acham muito legal. Outra vantagem da laje maciça é, se for a laje de cobertura, onde vai o telhado, ela é um pouco mais forte na questão de ser impermeável. A própria laje sozinha, ela vai suportar mais um possível água que entrar. Detalhe, a água não deve chegar na laje, a água tem que morrer no telhado. Mas vamos supor que deu algum problema e a laje entrou. A laje maciça, em geral, ela é melhor. Mas tanto a laje maciça como a pré-laje, só o concreto não é suficiente para não passar água. Ambas as lajes, se você quer fazer um tratamento de impermeabilização, tem que ser feito um contrapiso e depois tem que passar uma camada de cimento para deixar liso. Tá? Esse seria uma impermeabilização mais econômica. Com relação aos custos, de acordo com os meus cálculos, esse cálculo varia muito se for usado concreto em obra ou se é da concreteira. Os ferros estão em grande variação nos preços e também as empresas variam. Mas pelos meus cálculos, a pré-laje ela fica mais barata do que a laje. Nesse caso, para uma obra de 100 metros quadrados, o valor da pré-laje ficou em 7.320 e a laje maciça 7.906. Então, para a laje maciça, o engenheiro deve fazer o cálculo da ferragem. Em geral, eu parto como um pré-dimensionamento para cálculo de ferragem, apenas para fins de cálculo, porque o projeto deve ser feito conforme a necessidade, mas para um vão de 3 metros, ferro a cada 20, de 15 e 20, vãos de 3 metros e meio, ferro 5 a cada 15, vãos até 4 metros e meio, ferro 5 a cada 10 e assim por diante. Aumentando os vãos, aumenta-se os ferros, troca para o ferro 6.3, troca-se para o ferro 8, dependendo do caso. Agora eu vou falar um pouco do aspecto construtivo das lajes. Então ambas as lajes primeiro tem que deixar as vigas, ou seja, deixar o madeiramento para colocar as ferragens. Essas vigas devem ser calculadas por um engenheiro. O cálculo é importantíssimo que seja feito porque é o que vai segurar todo o peso da estrutura. Nesse caso do vídeo, seria a preparação de uma laje maciça. Então aqui foi todo forrado com madeira de pinos de 15, tá? Isso aí depende de cada um dos construtores. Prepara-se toda a forma, faz escoramento, um escoramento bem forte. Depois a gente procede com a concretagem da laje. Toda a concretagem da laje deve ser feita por concreto usinado, porque ele garante a qualidade da obra. Quando se fala em concreto 25, nós estamos falando de um concreto 25 MPa. Isso é a resistência do concreto. Então a empresa ela vai gerar um corpo de prova que vai garantir que o concreto esteja na exigência solicitada pelo engenheiro. Nos meus projetos em geral, eu não gosto de colocar a elétrica dentro da laje. Eu gosto de concretar a laje assim como vocês estão vendo, sem nada de elétrica, e depois eu monto toda a elétrica por baixo. Então, como vocês estão vendo, eu faço a instalação dos eletrodutos por baixo da laje. Então não precisa ficar gastando tempo com acabamento, com os cantinhos lá em cima. E depois sim que eu faço a montagem do forro de gesso, do forro de gesso cartonado. Aqui um exemplo de instalação de forro de gesso. Processo mais fácil, mais rápido. O processo de gesso ele é aproximadamente o mesmo valor que se gasta com rebocar. Ele é um pouco mais caro, tá? Mas ainda assim vale bastante a pena. Então aqui como ficou a laje depois do concreto. Nesse caso é uma laje crua, aqui sem nenhuma impermeabilização. E a pré-laje é um processo parecido, é mais rápido, exige menos escoramento. Nesse caso aqui é uma obra com 8 metros. Então a pré-laje ela é montada com as vigotas.
Depois coloca as tavelas, esse caso é de EPS, tá? Nesse vão de 8 metros. E é feita a concretagem, é um processo bem mais rápido. Aqui como fica, ó, com a prelagem. Nessa obra aqui, em alguns casos foi usado EPS, outras não, porque a empresa, dependendo de um certo vão, ele muda o tipo de tavela. Então o reboco ele é feito até uma certa altura, depois ele vai ser todo fechado com forro de gesso, que é a minha recomendação. Depois ele é montado, que nem vocês estão vendo nessa foto, a elétrica por baixo, tá? O mesmo caso da prelagem, a diferença é que não se gasta tempo também com o acabamento nessa parte aqui toda, ó. Não se gasta com reboco. É possível deixar isso para a última coisa na obra. Aí espera ser montado o ar-condicionado, espera ser montado o alarme e por último fecha-se o gesso, fica mais fácil a manutenção. Se tiver uma hidráulica em cima, uma parte sanitária, ela fica entre o gesso e a laje. Mais fácil de fazer um reparo, caso tenha um vazamento, corta-se o forro de gesso e faz o reparo. Então a melhor opção é o forro de gesso sim, em vez do reboco. Então esse aqui é o sistema que eu mais aconselho quando é a última laje, a laje de cobertura. Então, procede-se com o levantamento da parede, depois uma viga, ficando a laje a aproximadamente 2,91 metros a distância do contrapiso até a laje. Depois é concretado 5 centímetros de concreto na pré-laje. Monta-se uma cobertura em cima, tá? Então, como eu já falei sobre a questão da impermeabilização da laje, a laje em si não foi feita para resistir à água, porque o que vai resistir à chuva é o telhado. Então, o telhado deve pegar toda a chuva, deve ter rufo aqui no canto. E claro, pequenas gotas que possivelmente possa cair na laje, ela vai resistir, mas não que uma laje deva ser feita e depois aguentar uma chuva, porque ela não foi feita para isso. Depois disso é montado a elétrica. Isso nós já estamos no processo final da obra, então não deve ser colocada elétrica dentro da laje, e sim por baixo. Aí o cliente tem tempo de ver como ele vai querer, conversar com a pessoa do gesso, que uma das últimas coisas a ser feita na obra é o forro de gesso. Então ele pode definir um rebaixo, definir uma sanca na volta. Uma outra pergunta que as pessoas têm dúvidas é: a laje ela segura ou não segura a água da chuva? A laje maciça segura, a pré-laje segura a água da chuva? Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta única. Existem algumas opções. Então, opção 1. A laje vai ser colocado um telhado por cima, que é a melhor opção. Então não há necessidade de impermeabilizar ela, fazer o processo de impermeabilização dela, porque a água da chuva vai cair no telhado. Então essa seria a opção mais econômica. Opção 2. Eu quero garantir que mesmo que a água atravesse o telhado, em caso vamos supor que quebre ou caso que apareça uma goteira, que mesmo assim a laje suporte água. Nesse caso que o cliente quer uma garantia a mais, pode ser feito um contrapiso por cima da laje e depois joga-se uma água e cimento e a laje já está, eu diria, 99% impermeabilizada. Como vai ser colocado um telhado por cima, aí não há chance de passar água. Opção 3. Eu vou fazer uma laje e não vou colocar telhado. Eu quero que ela fique, talvez porque depois eu vou construir em cima, ou porque eu não quero gastar com telhado. Então, nesse caso, faça um contrapiso em cima com um caimento e depois podemos jogar água e cimento e fazer o processo de alisamento do concreto. Como que funciona? Pode ser feito à mão, mas o melhor é com um alisador de concreto, é o que vocês estão vendo nessa foto aqui. Então, depois do contrapiso, joga-se água e cimento e o alisador vai rotacionar e vai fazer com que essa laje fique impermeabilizada. Agora, o processo mais seguro ainda é
fazes? Colocar a manta asfáltica. Bota um primer preparador e coloca-se a manta asfáltica a quente, queimando ela nos cantos com transpasse. Faz um teste de estanqueidade. Tá? Essa opção é a mais cara, porém é a mais eficiente. Depois faz um outro contrapiso em cima com caimento para só depois poder colocar o piso. Então, pessoal, não se esqueça, laje deve ser feito por um profissional, por um engenheiro habilitado. Não brinquem porque pode causar perda de vidas. A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.